A graça e a paz do Senhor, meus queridos. Nós estamos em culto no lar, né? Um tempo muito importante para a gente ser ministrados pela palavra de Deus numa breve devocional. E chama sua família, né? Para vocês juntos terem esse tempo, para juntos terem um momento de oração. Hoje eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Romanos 14, que fala sobre o reino de Deus. Mas antes de ler o texto, eu vou perguntar para você, o que é o reino de Deus? Como você definiria? O que é o reino de Deus? Jesus, nos evangelhos, ele falou muito sobre o reino de Deus, né? Ele falou para os discípulos, não fiquem atemorizados, na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar, eu voltarei, né, e levarei. Mas ele diz também, ele conta algumas parábolas comparando o reino dos céus. E uma das parábolas que ele usa para comparar o reino dos céus, ele compara com um grande banquete, né? Que alguém ofereceu e que chamou os amigos, mas os amigos não podiam ir, estavam muito ocupados. Um estava comprando uma propriedade, outros estavam aumentando o seu empreendimento, o outro tinha se envolvido com questões sociais, né? Coisas que a gente também fica envolvido. E aí eu fiz essa pergunta para você, o que é o reino de Deus? Onde começa o reino de Deus na sua vida? O reino de Deus é eterno, diz a palavra do Senhor. Mas na minha vida, ele começou quando eu me entreguei a Jesus, entendi que ele é o rei da minha vida, ele é o Salvador. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o reino de Deus já começa, né, nas nossas vidas. E diz a palavra de Deus que ele é um reino sempre eterno, um reino eterno. E nesses últimos tempos, nós temos vivido um tempo aqui, né, nesse reino transitório, nesse tempo passageiro, um tempo muito difícil, em que as pessoas têm sofrido muito, sofrido com a doença, sofrido com a separação, a perda, sofrido com questões econômicas, né? E questões políticas no nosso país, uma grande falta de equilíbrio, que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente tem que lembrar que o nosso reino não é aqui. Esse governo é passageiro, mas o governo do Senhor é eterno. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 14, ele diz a respeito do reino do Senhor. E ele diz, primeiro ele começa a falar de coisas que estão sendo vividas ali entre os irmãos, que estão tirando a paz, né? Estão tirando a harmonia da comunhão. E ali em Romanos 14, 17, ele traz uma lembrança sobre o reino de Deus. E ele diz, olha, porque o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus aqui é formado por pessoas que o amam, que entregaram a vida para Jesus, que se esforçam para testemunhá-lo como o único e suficiente Salvador. E essas pessoas conviviam ali com o apóstolo Paulo, mas elas estavam tendo divergências. E o apóstolo Paulo, então no versículo 17 de Romanos 14, ele lembra, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que Paulo estava querendo dizer é isso, olha, o reino de Deus não são coisas transitórias. O reino de Deus não são coisas passageiras. E é por isso que essas coisas não deveria trazer divisões, trazer entraves para a nossa convivência. Porque o reino de Deus, ele existe e subsiste baseado naquilo que são os atributos de Deus, né? Então ele diz assim, mas o reino de Deus é justiça. Não a justiça dos homens, a justiça eterna do Senhor.
E quem que é a justiça do Senhor? Jesus. Ele se fez justiça por nós. Porque se nós fôssemos pagar justamente, nós seríamos de todo aniquilado. Mas Jesus é a justiça de Deus. Ele se entregou. Ele pagou o preço dos nossos pecados. E em Jesus nós somos filhos de Deus. Só em Jesus somos filhos de Deus. E ele diz assim, mas o reino de Deus também é paz. Que paz? A paz que o mundo grita? A paz mundial entre as nações? A paz nas cidades, né? Nossas cidades tão violentas? Será essa paz? Não. O reino de Deus é de uma paz interior que excede todo o entendimento, diz a palavra de Deus. É uma paz que você sente, mesmo em momentos difíceis, né? E ele termina dizendo que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, né? Então é só o Espírito Santo que pode nos ministrar a verdadeira alegria. Porque nessa terra a gente tem alegrias. A gente tem alegria quando a gente conquista algo e a gente tem que se alegrar do Senhor. Mas é passageiro, vai passar, né? E a gente vive momentos muito difíceis que nos tiram essa alegria passageira. Mas no Espírito Santo, que é Deus que habita em nós, naqueles que já entregaram a vida para Jesus, essa alegria, essa sensação de contentamento, nem as circunstâncias mais duras podem nos tirar. E é esse Espírito que nos fortalece e nos consola. Deus, Espírito Santo Consolador. Então, no dia de hoje, nessa noite, eu quero perguntar para você, como que você tem vivido o reino de Deus? Com desarmonia, como estava acontecendo aqui? Ou entendendo que o reino de Deus é baseado nos próprios atributos de Deus. E nós precisamos viver esses atributos para edificar um ao outro. Na convivência, na igreja local, né? E também para edificar o corpo de Cristo, além de edificar o corpo de Cristo, fazer o nome desse Deus trino, maravilhoso, conhecido. E Paulo, ele diz que aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado por todos. Fique com essa palavra. Viva o reino de Deus. Edifique a sua casa, edifique a sua igreja, edifique o local que você está. Vamos orar? Oremos, meus queridos. Senhor nosso Deus, em mais este culto doméstico, familiar, agradecemos-te por recebermos a tua palavra, palavra de vida e de vida eterna. Ó Deus, nesses tempos onde a justiça, a alegria, a paz estão tão distantes, tem misericórdia de nós, ó Deus, porque em Cristo Jesus já somos parte do teu reino. E que mesmo neste mundo, elas se fortaleçam para o nosso bem, principalmente para a glória do teu nome, ó Deus, sim, e para que sejamos instrumentos para alcançarmos tantas vidas, tantos lares desesperançados, abatidos, ó Deus, desiludidos. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, famílias, igrejas, Senhor, para que estejamos firmados na Tua palavra, cheios de Ti, ó Espírito Santo, para que estejamos fortes no nosso testemunho, na nossa pregação e nas nossas ações e reações, ó Deus, sendo instrumentos, portanto, de bênçãos àqueles que nos rodeiam e através das orações, ó Deus, a todas as nações, a todos os povos, levando o único Salvador, que é o Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, por cada lar da nossa igreja. Amém, os problemas, os sofrimentos, as dores, ó Deus. Senhor, também agradecemos-te, ó Pai, que com certeza muito mais são as bênçãos. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Mas que estejamos, ó Deus, como lares
fortalecidos na justiça, na paz e na alegria do Senhor. Amém. Senhor Deus, com tantos que têm pedido-nos as orações, e clamamos, ó Pai, pelo fim desta pandemia, no poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas acima de tudo, ó Deus, para que aprendamos o que o Senhor tem a nos ensinar nesses tempos tão adversos. Louvado e glorificado seja o teu nome, por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Paz do Senhor. Deus abençoe.